E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Quem vos fala é Vinícius Lima. Estamos reunidos mais uma vez para um episódio da Taverna e também do nosso canal, do nosso parceiro Marx Brito Lima. Esse episódio vai ser compartilhado nesses dois canais de forma conjunta. Muito obrigado pela sua audiência e já de cara, peço que você se inscreva nos nossos canais. Isso é muito importante para o nosso crescimento e para que a mensagem chegue para mais pessoas. Também, se possível, peço que você dê um like nesse vídeo. Isso é muito importante para ajudar também na divulgação. E você pode deixar o seu comentário, a sua sugestão, a sua interação, que tanto eu quanto o nosso amigo Brito Lima também fará esse trabalho de responder, de acompanhar. Então, fique à vontade. Pessoal, já antemão, gostaria aqui de apresentar o meu colega de bancada e também entrevistado de hoje, que é o nosso amigo Marx Brito de Lima, ele que é o Marx da direita, tem um trabalho muito bonito lá desde Jequié, Agora está aqui em Vitória da Conquista, trazendo toda a sua cosmovisão, toda a sua visão de mundo para a nossa cidade. E ele vem integrar, agora se ingressando na vida pública, na vida política. Então eu quero começar a nossa entrevista dando um boa tarde para o meu amigo. Boa tarde, Marx Brito Lima. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde você que nos assiste, que tem acompanhado a trajetória de Vinícius. E estamos aqui, quero agradecer pelo convite, agradecer também toda a equipe da produção, o André, o Denis, daqui da Live Inbox, e agradecer por essa oportunidade que me deste para estar aqui falando um pouco da minha trajetória, dos meus pensamentos, de tudo quanto eu tenho contribuído e ainda contribuirei para os conquistenses e baianos. Excelente. Aproveitar aqui o gancho da fala do nosso amigo Marx Brito e falar com vocês, da nossa audiência, que aqui a Live Inbox é um estúdio aqui de Vitória da Conquista que fornece todo o trabalho, tanto de podcast, quanto também de fotografia. Isso mesmo, você que quer fazer uma fotografia profissional, seja para um casamento, seja para uma fotografia para você postar nas suas redes sociais, para pré-campanha, por exemplo, a Live Box faz esse trabalho e um trabalho de primeira, tanto o André Soares quanto o Denis Brito. Denis, que é autor do segundo melhor podcast de Vitória da Conquista. Vamos aqui dar continuidade e o início à nossa entrevista e perguntar, para que o nosso entrevistado aqui e o meu colega de bancada, que ele se apresente, Quem é o Lima e quais são seus principais princípios e visão de mundo? Olha, Vinícius, sou jequiense, baiano, hoje eu tenho 34 anos, sou oriundo de Jequié, a minha família materna, ela tem origem tanto indígena, minha avó, e meu avô era negro, então eu sou pardo, tenho no sangue, essas origens brasileiras, e estou desde a época em que eu residi em Jequié até hoje, trabalhando com a juventude, tive a oportunidade de trabalhar com crianças vítimas de abandono e violência e estou aqui em Vitória da Conquista atualmente desde 2020, contribuindo para esta cidade, quero continuar contribuindo na vida dos conquistenses e desempenhando um trabalho, ou continuando um trabalho que eu comecei lá atrás. Acredito que, estando na política, teremos uma amplitude maior e possibilidades de fazer muito mais pelas pessoas. Interessante. Você falou um pouquinho ainda da sua trajetória, que você começou com o trabalho com as crianças, com os adolescentes lá na sua terra natal, mas eu gostaria que você entrasse um pouco mais de forma resumida da sua trajetória e por que definitivamente você entrou na política agora, que é sim um desafio muito grande. Fala pra gente. Exato. Eu sempre trabalhei com a juventude desde os meus 19 anos, É um trabalho muito árduo se trabalhar com jovem e adolescente, porque a cabeça de cada um deles é um mundo. E a cada década, a nossa sociedade ela vai evoluindo e, infelizmente, trazendo consigo novos desafios dentro dessa esfera do desenvolvimento da juventude, do desenvolvimento do adolescente. Você enfrenta
inúmeros desafios quando se trata da formação do caráter do indivíduo, principalmente nessa fase, onde o jovem ou adolescente ele está vulnerável e propício a muitas ofertas neste mundo, né? Tanto os pais quanto as lideranças que trabalham com esse público sentem a dificuldade, né? Falar a linguagem do jovem, entender a linguagem do adolescente, entender os sinais que eles vão apresentando na puberdade, os momentos de ira, os momentos de extravagância, tudo isso faz parte da característica do adolescente. E nós, como pais, como sociedade, nós devemos estar atentos a estes sinais e termos apoio. Eu acho que é o mais difícil para um pai de um jovem, de um adolescente nos dias de hoje, encontrar alguém que o apoie, alguém que consiga levá-lo a entender o comportamento dos seus filhos, o comportamento do adolescente, o porquê que muitas das vezes há um desvio de comportamento, não é verdade? Principalmente no mundo onde você tem de forma tão acessível drogas, imoralidades e N outras questões que acabam acabando ou denigrindo a imagem e o crescimento desse adolescente, desse jovem como cidadão, né? Então eu sempre desempenho um trabalho de influenciar positivamente a juventude. Eu digo sempre, eu não sou uma liderança imposta. Tem aquele tipo de liderança que alguém o nomeia como um líder dos jovens, ou líder da mulher, ou líder disso ou daquilo. A minha liderança com a juventude, ela foi oriunda da própria vontade dos jovens, em me enxergar como uma referência, em me enxergar como alguém que eles olharam para mim, olharam para a minha caminhada, olharam para quem eu me tornei e em um dado momento disseram assim, olha, eu quero ser como Marx, eu quero ser como Lima, gosto desse cara, vejo nele sinceridade, honradez, caráter, moral, em tudo que ele faz com eficiência. E eu acredito que nós precisamos hoje de jovens assim que sejam espelhos, né, espelho e reflexo para outros jovens, não só na política, mas na sociedade de um modo geral, né? E eu sempre trabalhei com afinco pela juventude, permitindo que elas me vissem como um reflexo, como uma referência para que elas alcançassem o crescimento pessoal, abrissem seu entendimento, sua mente no quesito de mundo. Às vezes a criança, o jovem, adolescente cresce com aquela mentalidade fechada, alienada para determinados assuntos e precisamos de jovens pensantes que não sejam apenas movidos por bandeiras ou por militâncias, por lideranças que acabam influenciando dessa forma, mas que o jovem ou adolescente olhe para determinada situação e consiga pensar por si próprio, gerar uma autocrítica, saber criticar e analisar determinadas situações. Então é importante nós termos liderança que conduzem os jovens dessa forma, e não apenas um protótipo que engesse ou queira colocar a juventude, o adolescente dentro de um padrão social. Entendi. Essa preocupação com o jovem, ela é muito genuína, porque não entrando naquele chavão de que o jovem é o futuro, porque de fato todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem que passar por esse estágio na sua vida. No entanto, é interessante porque a gente percebe uma cooptação dessa população mais jovem, principalmente por essa mentalidade mundana, essa mentalidade do secularismo, do hedonismo, o prazer acima de tudo, a falta de noção do que é o transcendente, a falta de noção do divino, a entrega de fato ao materialismo. Se a gente definir o que é um jovem para o establishment hoje, é isso. Ele vive tão somente para sanar os seus prazeres. Isso é muito ruim. Isso acaba impactando na vida dele como adulto, né? Só completando a sua fala, Lima, e já trazendo essa questão, porque você fala do seu trabalho, eu queria lhe perguntar quais são as principais contribuições nessa sua trajetória para a sociedade. Você fala a questão dos jovens, mas vamos aí para o discurso identitário. Na sua opinião, quais são as suas principais contribuições para a sociedade?
Assim como desde os meus 19 anos eu trabalhei com a juventude, Vinícius, e quando nós falamos de contribuições, é justamente e afinco onde os problemas são mais agravantes. E eu tive a oportunidade de trabalhar na recuperação de muitos jovens. Infelizmente, no nosso estado e a nível de país, a gente tem um índice muito grande de jovens que têm uma facilidade de adentrar o mundo das drogas. Eu tive a oportunidade de contribuir para que muitos deles se recuperassem, saíssem desse universo que, felizmente, tornou-se um universo muito amplo e muito fácil, né, de cooptar jovens. E em 2017 também eu tive a oportunidade de dirigir e criar um projeto que eu denominei de Solidária Alegria. Era um projeto que dava assistência a centros, abrigos, asilos e orfanatos. Um projeto que eu desenvolvi no intuito de dar uma assistência e visibilidade às crianças vítimas de abandono e violência doméstica, que infelizmente no nosso país tem um índice altíssimo, né? Por exemplo, nesse exato momento, uma mulher acaba de ser violentada e uma outra acaba de ser estuprada. E uma criança está sendo violentada domesticamente, nesse exato momento, enquanto eu e você aqui estamos conversando. Só para que o nosso telespectador entenda os altos índices de violência que temos no Brasil, quanto se trata da mulher e da criança, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com esse público. Tive a oportunidade de ver na prática a recuperação dessas crianças, que não é fácil. Imagine uma criança de 2, 3 anos, 6 anos, ter o pai e a mãe como seu porto seguro, como ali a sua base, sua referência, e esta sofrer violência daqueles que deveriam ser seu porto seguro, sua fonte de amor, de carinho, de afeto. Então eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, ajudando principalmente os abrigos. Em que sentido? Fazendo campanhas para arrecadação de suprimentos, porque essas crianças, elas sentem as mesmas necessidades que os nossos filhos. Necessidade de brincar, de desenvolver-se, de ter afeto, necessidade de educação. Então, em vários momentos e em vários episódios, desenvolvemos campanhas para suprir as necessidades. Época de início de aulas, fazíamos campanha para arrecadação de material escolar para essas crianças. Dia das Crianças, fazíamos arrecadação de brinquedos, levávamos e abastecíamos o centro. Chegou um dado momento que também desenvolvemos um trabalho com abrigos de idosos, os conhecidos asilos. Muitos desses abrigos, pessoal, vou falar uma coisa tão simples e básica, faltam fralda geriátrica. Porque às vezes você pensa assim, o que é que eu poderia contribuir para um abrigo, para um asilo? Pronto, uma coisa simples, falta fralda geriátrica. Porque é muito útil e comumente utilizado. E às vezes os abrigos precisam de uma atenção como esta. E ali a gente pôde desenvolver também um trabalho nos abrigos. Então, assim, eu já contribuí na vida de muitos jovens adolescentes, já tive a oportunidade de vivenciar essa experiência na área do cuidado, da proteção à criança vítima de abandono, vítima de violência, e pretendo contribuir muito mais com a sociedade, agora ingressando na política. Eu acredito que dentro da política, seja ela na esfera legislativa ou executiva, nós temos condições e uma amplitude muito maior de fazer pelas pessoas, né? Eu admiro muito o trabalho dos cristãos, seja ele qual for, espírita, evangélico, católico, porque conseguiram, isso eu vou falar a nível de Brasil, porque eu sou brasileiro e a gente conhece a história do Brasil, né? Conseguiram até aqui, através de projetos sociais, fazer, eu diria até que muito mais do que alguns governantes com recurso não fizeram.
quantos trabalhos sociais belíssimos aí desempenhados por igrejas católicas, por padres. Eu já tive a oportunidade de acompanhar um trabalho, inclusive do Padre Tom, não sei se você chegou a conhecer ou teve a oportunidade. Ele foi padre da catedral em Jequié, em alguns anos atrás, e ele desempenhou um trabalho importante na Fazenda da Esperança. É um centro de recuperação para jovens, pessoas viciadas em drogas. E é um trabalho fantástico. E assim, se nós fôssemos enumerar os trabalhos, os centros de recuperações, as ações sociais que as mais variadas igrejas e religiões fazem, seriam inúmeras, né? Então, acredito que adentrando a esfera política, temos condição de trazer uma amplitude, uma visibilidade e recursos para, de fato, trabalhar muito mais pelas pessoas. Max, você foi falando principalmente aquela parte da violência doméstica, e aquilo me impactou muito, inclusive me emocionei quando você foi falando, porque eu tenho um filho, né, e é um ser tão indefeso, e ali ele é o fruto do amor meu e da minha esposa, e assim, a gente dá tanto amor, tanto carinho, e às vezes eu converso até com minha esposa sobre isso, que o mundo existe muita maldade, e a quantidade de crianças que não logram, eu não falo na condição financeira do meu filho, mas do amor que ele recebe. Exato. Desde a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir. E mesmo dormindo, ele é amado. E, infelizmente, não é toda criança que tem esse benefício que seria uma obrigação de ser amada. E isso, quando a gente reflete, dói muito, né? É uma coisa que infelizmente, tinha que ser mudado isso. Mas a gente só muda. Aí, depois eu quero saber a sua opinião sobre isso. Porque eu acho que não precisa inventar roda, não precisa nem do Estado. Realmente, a sociedade colocar Deus no centro. Acho que quando Deus retornar para o centro da sociedade, essas questões e esses problemas, eles serão resolvidos de forma natural. Porque se não, Deus é o que criou a todos, e todos nós somos filhos dele, então o mínimo que podemos fazer é dar amor para os nossos filhos. E é nossa obrigação, né? Outra coisa que me chamou a atenção também é a respeito do trabalho que você falou que faz a respeito e fez também, né, com a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. Muitos deles se entregam às drogas, né, que são um problema da sociedade moderna, as drogas. E recentemente houve uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse tocante, tirando a questão do porte da maconha para um crime, o status de crime, para apenas uma infração administrativa, e permitindo, digamos assim, o porte de 40 gramas de maconha. Eu queria saber da sua opinião sobre isso, você que trabalhou na ponta diretamente com pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, entregues totalmente ao vício. Ótimo ponto, Vinícius. Eu quero falar aqui uma coisa para você que está nos assistindo. Nós temos 3 esferas de poderes no Brasil, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. E a nossa Constituição, ela é bem clara quando coloca os limites de cada poder. Nenhum pode ser invasivo dentro da esfera do outro. Infelizmente, essa atitude do poder judiciário em legislar é totalmente contrário à nossa Constituição. Mas eu quero trazer um fator importante que fica subtendido nas entrelinhas dessa jurisprudência. Quando nós olhamos a grosso modo a legalização da maconha, independentemente se for 1 grama, 10 gramas, 100 gramas, 40 gramas, independentemente da quantidade, existe por trás disso um fator agravante e um fator atenuante. Quem está nos assistindo nesse momento pode até ser um usuário da maconha e ele fala assim: eu uso maconha usualmente, dou um trago só para ficar na paz e amor, não me viciei, estou aqui bem, não sou um drogado, não estou na Cracolândia. A maconha não vicia, irmão.
né, pode estar me assistindo dizendo isso. Mas o problema não é o vício ou a consequência que a maconha propriamente dito vai trazer. Mas a maconha ou a legalização dela vai abrir portas para outras drogas, né? O problema não é a quantidade ou a legalização, o problema é que isso vai trazer um agravante para a sociedade. Por quê? Eu conheci jovens que se tornaram viciados, não porque fumou a maconha, mas começou com um trago inocente na escola, um colega ofereceu, achou bacana, e a partir dali o jovem ele busca por algo mais forte. Ele gosta de sentir a aventura no peito, a adrenalina correndo nas veias. E o que a maconha não dá, Vinícius, a cocaína vai dar. Mais tarde ele não fica satisfeito com a cocaína, ele vai partir para o crack. E mais tarde ele percebe que o crack está fraco. E infelizmente tem outras drogas no mercado mais potente, por aí vai. Então a maconha ela só é a porta de entrada. E a jurisprudência do STF não sabe o que um pai e uma mãe sente na pele quando tem dentro de casa um filho drogado. As dificuldades que é para recuperar aquele adolescente, aquele jovem. Eu vou trazer aqui uma história que eu tive a oportunidade de participar enquanto trabalhei com a juventude. Em anos anteriores até aqui, nós desempenhamos um trabalho com os jovens e na época de Carnaval e São João, os jovens que estavam nessa margem de vulnerabilidade, de vício ou propenso, né? Porque às vezes o jovem não é um usuário, mas a oferta, infelizmente, está tão na face, na nossa cara hoje em dia, que é melhor você preservar aquele jovem do que permiti-lo a cair, né? A estar ali numa margem propensa a cair num vício ou numa margem de risco. E o que é que fazíamos? Período de Carnaval e São João, nós fazíamos acampamentos, retiros espirituais. Pegávamos essa juventude, colocávamos aí 2, 4 ônibus e tirávamos da cidade. Íamos para algumas cidades que não tinham, né, ou até região litorânea, para os jovens ficar afastados nesse período, ter o seu momento de introspecção, de espiritualidade, de crescimento espiritual, de reflexão. E ali, pós o término do Carnaval ou São João, retornávamos, né? Justamente para que esse jovem tivesse a possibilidade ali de não ser alcançado pelo vício, pela droga, pela bebedice ou por qualquer outra coisa que trouxesse ele a entrega ao vício ou denigrisse a sua imagem como pessoa, como jovem integrante da sociedade. E em um desses retiros espirituais, eu tive a oportunidade de presenciar um caso que aconteceu. E ficávamos observando os jovens, porque trabalhar com jovem não é fácil, né? Quem aqui está nos assistindo e desempenha também esse trabalho sabe. Até quem é pai de adolescente sabe como é dificultoso e árduo esse trabalho. E passamos a observar os jovens, né? E um jovem nos chamou a atenção quanto ao seu comportamento. Ele entrava no banheiro, ficava ali minutos, horas, depois saía. Isso repetidas vezes, e passamos a observar, né? Chegamos até ele, conversamos para saber se estava com algum tipo de diarreia ou algum desconforto, né? Não, ele disse que estava bem e tal, e a gente ficou com aquela dúvida do que poderia ser. A gente desconfiou que poderia estar portando algum tipo de droga e poderia estar usando no banheiro. A maconha não era, porque nós sabemos que a maconha ela deixa um cheiro forte, né? Cada droga ela tem uma característica específica ali, você consegue identificar o usuário a partir de algumas características. E passamos a investigar o comportamento dele ali no acampamento, até que descobrimos que ele estava indo para o banheiro usar a cocaína. E aqui eu quero chamar a atenção do pai e da mãe. Olhe sempre a mochila do seu filho quando ir voltar da escola. Observe as amizades do teu filho na faculdade,
Tem muitos jovens que ingressam na faculdade cedo, ainda na fase de adolescência, né? Então observe o guarda-roupa, a cômoda. Esse jovem, ele era estudante de medicina. O pai, um médico conceituado, e estava ali usando casualmente a cocaína, né? E muitas das vezes nossos filhos têm um futuro brilhante e está sendo visto por traficantes. E por que a cocaína? Porque a cocaína, ela não deixa um rastro evidente, ela não deixa características evidentes. E muitas das vezes o jovem, que ele é de uma classe social média alta, ele é visado por traficantes de cocaína porque, primeiro, tem condições de pagar, porque não é uma droga como a maconha, que é acessível, né? Você acha um cigarro de maconha em cada esquina da cidade. É uma droga um pouco mais refinada. Então, tenha cuidado. Observe como seu filho está se comportando, com quem ele está andando, as amizades. Tudo isso influencia. E é importante, principalmente para nós, pais. Eu tenho um filho de 12 anos, tenho um filho agora de 1 ano, e eu me preocupo, né? E eu gostaria de deixar aqui esse adendo, essa atenção. Olha, observe o comportamento do seu filho. Seja um amigo do seu filho. Seja uma amiga da sua filha. Eu quero falar para pais e mães. Aproxime-se. Tenha um relacionamento sadio com seus filhos. Porque quando vier tempos difíceis, o adolescente, ele vai ver dentro de casa um refúgio. Vai ver no seu pai, na sua mãe, uma fonte de segurança. E quando isso é rompido através de um atrito, de um relacionamento bagunçado, que infelizmente nós temos muitas famílias desestruturadas, muitas famílias que a criança, o menino, não vê uma referência no pai. Muitas famílias que a menina, a adolescente, não vê referência da mãe. E isso é ruim, porque no primeiro abalo emocional que esse adolescente vai ter, ele vai procurar refúgio num amigo que ele tem como referência na escola. Ele vai procurar nesse amigo de faculdade uma referência, um refúgio, e às vezes a resposta que vem de lá para cá não vai ser tão agradável assim. Bora ali que a gente vai espairecer a mente, vamos ali numa balada, numa festa, e lá toma o primeiro gole, cerveja, conhaque, vinho, ou seja lá qual for a bebida, batido, um quentão, depois vem um cigarrinho de maconha para relaxar, e aí permita que a palavra grosseira e chula, aí vem a bagaceira. Então, a orientação que eu dou de alguém que experiente nessa área, vou brincar aqui, viu? Não troco, Vinícius, meus 30 anos pelos 40 e 50 de muita gente aí. Porque eu sei o que os pais de família passam, eu sei o que essa juventude da década de 90 para cá enfrentaram. Então, assim, infelizmente, a nível de Brasil, a gente tem muito que evoluir. A gente tem muito a crescer. Você foi falando, né? Em muitos pontos, eu fui até anotando aqui. Primeiro, você falou a questão da divisão dos poderes. E essa problemática que você debruçou na sua fala, das drogas, está vindo à tona agora por conta dessa invasão de competência do Supremo Tribunal Federal Legislativo, legislando. Deixar claro que o Supremo ele não legisla, ele apenas julga. Ele pega a letra da lei e a interpreta, ponto final. O que o Supremo fez foi usurpar a competência, o Marx Brito Lima, que trouxe muito bem. E outro ponto é como a maconha é porta de entrada. E temos que salientar, eu não perco a oportunidade de lembrar, que o Gilmar Mendes, que é o decano da corte, o que é o decano? É o ministro mais velho, ele queria a liberação do porte de todas as drogas. Ele votou pela liberação do porte de todas as drogas. Depois da repercussão, ele mudou o voto e acompanhou seus pares e decidiu liberar apenas a maconha. Mas o ponto é que eles relativizam a maconha como se ela não fosse um problema. Primeiro, essa história de que
maconha é bom para a saúde, isso já ficou demonstrado em vários estudos que é uma falácia, isso não existe, é tão prejudicial quanto o cigarro, por exemplo, ou até mais, a depender da condição pregressa dessa pessoa. E o mais, ela tem essa característica de ser uma porta de entradas para outras drogas. Isso é um fato. Então é verdade que os países que testaram uma política pública de favorecimento do porte da maconha estão voltando atrás de forma gradativa. Na Holanda, eles criaram os coffee breaks, que eram regiões onde você poderia comprar e usar maconha em pequenas quantidades. O que aconteceu? Atraiu o usuário de drogas pesadas de todas as regiões. Essas pessoas que começavam na maconha iam para a cocaína, depois para o crack, e a criminalidade nessa região aumentou exponencialmente. O que fizeram? O governo da Holanda voltou atrás, acabou com os coffee breaks. Aqui no Uruguai, o número eles facilitaram o porte. O que aconteceu? O tráfico de drogas aumentou. Na Califórnia, a mesma coisa, ou seja, essa balela de que a legalização da maconha vai resolver o problema das drogas é mentira, ela apenas agrava. E o nosso convidado aqui deixou muito claro, gente, destrói as famílias, acaba com as famílias. Eu vou trazer um dado aqui, só para você ter noção do quanto isso é agravante e atenuante. Isso é um dado do IPEA. Se o STF liberasse, tornasse legal apenas 25 gramas de maconha, nós hoje teríamos 42 mil presos liberados do sistema carcerário, do sistema prisional. Por quê? Porque o advogado do preso ali, por porte ilegal da maconha, vai articular e argumentar em cima da lei, né? E com isso, os cofres públicos, tratando-se do sistema carcerário, teria uma economia de 1,3 bilhões por ano. Agora vamos olhar o lado agravante e atenuante. Isso é uma economia de burro. Uma economia de 1,3 bilhões no sistema carcerário é uma economia de burro, gente. Porque você economiza aqui e você, principalmente os especialistas podem corroborar agora comigo, não calcula o quanto isso vai agravar em outras áreas no país. Áreas das quais o governo não vai ter competência e controle. Porque não foi liberado apenas 25 gramas, foram liberados 40. Então, com 25 gramas, você vai ter aí 42 mil presos liberados. Esse número triplica ou quadriplica com 40. Uma economia de 1,3 bilhões no sistema carcerário vai economizar um pouco mais? Vai. Mas você vai agravar segurança pública, porque o drogado, o viciado, ele não tendo condição de manter o seu vício, ele vai roubar para fazer isso. E aí vem a violência. Ele aborda um cidadão na rua, a pessoa está sem dinheiro, ele rouba o celular. A pessoa está sem celular ou sem carteira, está ali correndo numa caminhada, ele agride a pessoa porque não achou nada de valor para roubar. Então, quando o STF teve essa jurisprudência, não mensurou, não mediu os agravantes e atenuantes que virão por conta disso. Saúde pública, segurança, o governo vai ter que fazer políticas públicas para lidar com situações que a gente até o momento não mensura e não tem noção, né? Porque uma coisa é você estar confortavelmente numa cadeira, usar da sua jurisprudência ou, no caso do legislativo, legislar sobre uma temática que você não tem conhecimento de causa, não ouviram especialistas, porque, gente, venhamos e convenhamos que um governo, seja na esfera executiva ou no caso da legislativa, né, legislar, você tem que fazer isso a várias mãos. Você tem que ouvir especialistas, você tem que fazer análises, observar se eu vou legislar em cima desse tema. Vamos colocar aqui a maconha, as drogas, né, que é o que a gente está abordando. Vamos ouvir
especialistas, eu vi até a comunidade, a sociedade, sobre isso, antes da gente bater o martelo. Agora, o poder judiciário querer legislar sobre um assunto desse que não é de sua competência e sem medir as proporcionalidades que isso toma, perdão a palavra, é de uma incompetência incrível. E, além disso, é revoltante, né? Revoltante. Porque se fosse um caso, por exemplo, vamos supor que o Supremo Tribunal Federal ele faz isso de uma forma pontual, né? Foi uma exceção que o Supremo fez agora. Bem, para resolver é fácil, é só o Legislativo responder e criar uma legislação, como tem uma PEC do Rodrigo Pacheco tramitando na Câmara dos Deputados, né, na comissão lá do Arthur Lira. Então, existe um remédio para isso. No entanto, isso é recorrente, Marx. Isso daí, vira e mexe, nós estamos diante de abusos e absurdos do Supremo Tribunal Federal. E são de vários ministros, não é só de um. Não é só o Alexandre de Moraes, não é só o Dias Toffoli, não é só o Gilmar Mendes, é o Barroso. É quase todos eles. É difícil você ver uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a população, de forma geral, valide. Né? Fala, não, que essa decisão faz sentido, ela está respaldando a Constituição. Não tem, só tem abuso, só tem usurpação de competência, né? Só tem absurdos notórios, como soltam traficantes, a revelia da lei. Exato. Enfim, é um absurdo total que vem acontecendo no Brasil. A gente vem denunciando aqui nos nossos canais de comunicação e não cansaremos a ter algo a ser feito, porque o Senado precisa responder a isso. O Senado precisa chegar para esse ministro e dizer: chega, parem com isso. É verdade. O que vocês fizeram, além de usurpar a competência do Congresso, vocês vão gerar com essa decisão uma crise na saúde pública. Exato. E na segurança pública. Ou seja, veja as reverberações de suas decisões. E o que vemos é um Senado de joelhos, leniente, que nada faz. E, convenhamos, um Senado que parece quase formar um consórcio de poder com o Supremo Tribunal Federal. Exato. Isso é muito perigoso. Continuando nessa questão do Supremo, Marx, eu queria tratar sobre outro tema muito polêmico, que é a questão do aborto. Também houve intervenção, aí não podemos ser levianos, não foi a Suprema Corte de forma geral, mas o ministro, que foi o Alexandre de Moraes, que concedeu uma decisão para o PSOL que susta, né, uma resolução do Conselho Federal de Medicina que basicamente proibia o aborto após os 5 meses de gestação, por entender que nesse período gestacional já seria um assassinato. Então a decisão de Alexandre de Moraes foi, em outras palavras, permitiu assassinatos de inocentes em seu ventre. Isso que aconteceu lá na decisão do ministro. Eu queria saber de você, como você analisa essa decisão do Alexandre de Moraes, como você avalia essa questão do aborto também, de forma geral. Olha só, Vinícius, tratando-se do aborto, eu, particularmente, defendo a vida desde a sua concepção. Eu acredito, primeiramente, que a base da moral seja Deus. E Deus dá a vida e só Ele pode tirar. Quando um parlamentar ele redige, vai ali compor uma lei, um projeto de lei, legislar sobre o aborto, ou quando um ministro, um juiz vai exercer a sua jurisprudência, o seu entendimento sobre esse tema, eu acredito que, antes de tudo, deveria-se fazer uma análise sobre, de fato, o que eles estão legislando, principalmente quando o tema é aborto. Primeiro, vamos ouvir a medicina, vamos ouvir os mais variados nomes influentes e competentes que nós temos na área médica sobre a concepção da vida. Porque tem muita gente aí que levanta a bandeira defendendo, olha, a preservação do ovo da andorinha. Vamos preservar para que a andorinha não seja extinta. Vamos conservar os ovos, gente. Agora,
E o ovo fecundado de um humano é menos importante do que um ovo de galinha? Do que um ovo de uma andorinha? Do que o de um ornitorrinco? E às vezes eu vejo um disparate muito grande quanto a essa temática. Eu vou ser prolixo aqui e redundante. Trabalhei com crianças vítimas de violência e abandono. E o que é que eu tenho a dizer sobre o aborto? Se um pai e uma mãe, eles não têm competência ou preparo emocional ou condições emocionais, psíquicas, ou condições até pecuniárias, né? Condição financeira de manter uma criança, de cuidar de um bebê, pegue o seu filho, pegue o seu bebê, ainda ali em estado gestacional, e faça um compromisso de oferecê-lo ao sistema de adoção. O aborto ele não é a solução em quaisquer casos. A mulher engravidou, o pai não quer assumir, ou foi fruto de um estupro, ou os pais não têm condições emocionais para lidar com aquela criança, aguarde o nascimento, deixe essa criança vir ao mundo, pegue essa criança, ofereça a um abrigo, a um orfanato, a um centro que esteja diretamente ligado ao Disque 100, que é o trabalho do Conselho Tutelar. Ligue para o Conselho Tutelar da sua cidade, entre em contato, fale da sua história, entregue essa criança para a adoção. Por exemplo, hoje nós temos um número alarmante. Só para você ver a burocracia do país quando o assunto é adoção e a flexibilidade quando o assunto é aborto. Para cada criança abandonada, existem 8 famílias interessadas em adotar, por pais que não têm condições genéticas de ter filhos. Muitas das vezes o homem é estéril ou a mulher é estéril e não tem condições biológicas de terem filhos e querem adotar uma criança. E quem tem todas as condições biológicas para terem filhos, está aí sendo flexível o aborto. Então a gente tem um disparate muito grande no país, onde você tem uma flexibilização para um crime hediondo, porque para mim o aborto é uma sentença de morte. Ah, mas foi fruto de um estupro. Por que não penalizar o agressor, o estuprador, e sim a criança? Por quê? Por que não endurecer a pena para o estuprador, para o causador de dor e violência? Porque quem foi violentado foi a mulher. E a sentença de morte está sobre o fruto do seu ventre. Por que uma criança inocente será penalizada pelo crime praticado por um maior de idade, por um homem, por um agressor, seja quem for? Por que não engrossar a penalidade para quem cometeu o crime? Porque eu equiparo o aborto a uma pena de morte. Está penalizando um bebê à morte e não penalizando o agressor à morte. Isso é um disparate muito grande, não é verdade? Com certeza. Então, olhando assim da forma burocrática o nosso país, há uma burocracia muito grande para se permitir que um pai e uma mãe adote uma criança do que um sistema legislativo eficaz sobre o aborto. Só completando, aproveitando o gancho, Marx, é interessante porque você foi falando e foi vindo algumas coisas na minha cabeça, né, e algumas ideias. E se a gente parar para analisar, o que essas pessoas querem com a aprovação do aborto, no final das contas, é abnegar o sofrimento. Eles não querem sofrer. As pessoas não querem hoje se sacrificar. Aí a gente volta para o início da nossa conversa, eles só querem o materialismo, o hedonismo, viver pelo prazer, viver para si, de um egoísmo, de uma falta de sensibilidade, de uma falta de humanidade, a recusa de que nós somos frutos de Deus, frutos de uma vontade divina. Ou seja, que autoridade o ser humano tem de dizer quem vai morrer, e principalmente o seu próprio filho. Verdade. O seu próprio filho. É algo assim, para mim, revoltante. Eu concordo com você,
literalmente essa questão de que é uma sentença de morte, e eu completo, é a sentença de morte de um inocente. Verdade. Nada fez. E o pior, quem está decidindo sobre o aborto já nasceu. Tirando o direito de alguém a nascer, gente. Isso E pra já reparou os argumentos como são muito ruins? Por exemplo, fúteis. temos que abortar porque essa criança vai ser pobre. Então, a vida se reduz à questão financeira? Ou então, temos que abortar porque essa criança vai sofrer? Gente, a vida é um sofrimento. Com certeza. A vida, o que é a vida? É um conjunto de sacrifícios diários. E outra, Vinícius, eu, você, quem está agora nos assistindo, e qualquer outra pessoa, nós somos resultados de tudo o que nós vivemos. Os altos e baixos, a escassez e a bonança, né? A abundância e a falta dela. Então, tudo na vida, inclusive a dificuldade, ela é importante para construir o indivíduo. Se nós vivêssemos eternamente, vou fazer uso agora do nosso hino nacional, deitado eternamente no berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Se vivêssemos assim, nós não seríamos experimentados e não estaríamos preparados para os desafios dessa vida, não é verdade? Então são os altos e baixos que nos constroem e que nos tornam experientes e competentes para determinadas situações. Então, excluir ou impedir que o indivíduo enfrente uma caminhada de dificuldades é tolir, é podá-lo, é impedir dele alcançar maturidade e crescimento para enfrentar as mais variadas situações que enfrentamos no dia a dia. Porque a condição natural do homem é o sofrimento. verdade. Você reparou isso? Quando que o homem é feliz? Quando ele se aproxima de Deus. Agora, ele por si, ele é o sofrimento. Ele padece. Com certeza. Então, infelizmente, isso é em decorrência, como cristão, a visão católica, de um pecado original. Né, que nosso Senhor, ele redimiu, mas as cicatrizes ficaram. Então, as pessoas têm que entender o seguinte: você ceifar uma vida para que ela não sofra é uma estupidez do princípio, no seu âmago. Não faz o mínimo sentido. Se assim fosse, a sua própria vida deveria ser ceifada. Não faz sentido. Então, essa questão do aborto, Marx, na modernidade, ela é tida como direito reprodutivo da mulher. Né? Eles inventam nomes bonitos para esconder coisas muito feias. Porque, na verdade, não é direito reprodutivo da mulher. É a liberdade de assassinar o próprio filho por conta de abnegar o sofrimento, de abnegar uma condição que não seja somente a si. Gente, a quantidade de mães que abortam simplesmente porque não vai ser conveniente. Verdade. Porque não vai ser conveniente. Eu trouxe aqui um dado, Max, para a gente entender, a gente está estendendo um pouquinho nesse assunto, porque é muito importante. Com certeza. Na Islândia, não existem pessoas com síndrome de Down, porque todas elas são abortadas. A gente está falando de um país. Gente. Ou seja, os pais, para abnegar um suposto sofrimento, matam seu próprio filho. Que coisa. Se isso não é barbárie, se isso não é o fim da civilização, se isso não é a ausência de Deus, eu não sei o que é. Com certeza. Infelizmente é o caminho que a nossa sociedade está tomando. Infelizmente. É verdade. Você quer ter alguma coisa para completar? Eu tenho. Recentemente, tivemos uma fala, eu diria infeliz, do nosso atual presidente, quando ele comparou o fruto do estupro, o bebê, né, a gestação ali. Ele comparou a criança como um monstro. E eu queria fazer um convite a você, que um dia foi uma criança e que a sua mãe foi vítima de estupro e permitiu que você nascesse. Eu conheço muitas histórias de pessoas que foram frutos de estupro, nasceram, cresceram, tiveram amor da mãe, e eu queria convidar você a trazer a público a sua história. Grave um vídeo, coloque no YouTube, nas redes sociais, mostre para a esquerda, para o atual presidente,
o monstro que você se tornou, a pessoa competente, feliz que você se tornou, porque a sua mãe teve razões para abortar-lhe e não fez. E hoje você se tornou uma pessoa amada, competente. Acredito que muitas dessas pessoas hoje se tornaram mães, pais. Eu estou falando aqui de crianças, tanto homens quanto mulheres, né? Que as mães sofreram estupro, nasceram, elas amaram seus filhos e hoje a maioria deles podem ser até adultos ou tornaram-se adultos. Mostre nas redes sociais o monstro que você se tornou, porque foi essa a colocação infeliz que o presidente Lula fez recentemente, né? Então, infelizmente, às vezes nós temos pessoas que cometem essa gafe. E só completando, né, Marcos? Essa questão que você está trazendo é muito importante, porque, veja, isso vai ser prova social. Exato. É as pessoas demonstrarem que mesmo terem sido vítimas de uma violência, fruto de uma violência, as mães conseguiram superar isso e o amor pela seu filho ou filha trouxe ele ao mundo. Superou o trauma. Porque, vamos lá, todos nós temos traumas. Uns em maior, outros em menor grau. E virtude, o que é a virtude? A virtude é como você lida com esses traumas. E tenha certeza, uma mãe que dá a luz ao seu filho, que foi fruto de uma violência, no caso de um estupro, é uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada. Com certeza. É a mulher que tem um amor, um coração muito cheio de Deus mesmo, porque ela entende que a criança não teve culpa, não fez nada. Né? E eu não vou falar que é fácil, porque não é fácil, Marcos. Não é não. Não é, a gente sabe que não é. Esse dia eu estava conversando com isso com a minha esposa. Eu falo lá no programa, né, sobre essa questão, a defesa da igreja, como ela é, mas quando você se coloca no lugar, e até mesmo do marido numa situação dessa, Exato. você entende o quão difícil é. Não é fácil. A gente não está dizendo que é fácil, não é. Mas a gente sabe que é o certo. E claro, geralmente o certo não é o caminho mais difícil. Exatamente. Né? O caminho da virtude é o caminho mais pedregoso. E outra, Vinícius, amar é uma decisão que devemos tomar diariamente. Porque amar quem nos ama é fácil, mas diante de uma situação dessa, você colocou bem, tanto para o marido quanto para a mulher que foi vítima ali do estupro, decidir amar é uma decisão racional e não emocional. Porque o amor, por muito tempo, ele foi caracterizado como esse romantismo, eu diria, esse fruto de um romantismo. Quando, na verdade, o amar é a decisão mais racional que existe. O amar, ele é mais racional do que emocional. Porque quando uma mulher olha para a sua condição e ela fala assim, eu não vou abortar. E o marido disse, eu apoio. Vamos amar essa criança. Vamos permitir que ela nasça, que ela se torne alguém na vida. Vamos dar o amor a ela. Vamos amá-la. Isso é a decisão mais racional que existe. Porque está colocando suas dores abaixo de uma causa importante. Você falando isso, eu lembrei de um autor americano, o nome dele é Stephen Covey, e ele responde a sua fala. Ele diz, amar é uma decisão. É o que você falou. As pessoas confundem que o amor esteja intrinsecamente ligado à emoção, à parte emotiva. Está. Mas efetivamente é uma ação. E ele traz isso na palestra dele. Ele é um instituto muito conhecido nos Estados Unidos, o Instituto Covey. Ele tem um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e esse relato está nesse livro. Ele fala assim, ele foi abordado, Marcos, por uma pessoa da plateia, e questionando ele, fala assim, mas veja bem, eu não amo mais a minha esposa, a gente tem 3 filhos, a gente está em um processo de divórcio, porque não há mais amor na nossa relação. Aí o Stephen Covey olhou para ele e falou assim, ame a sua esposa. Não, você não está entendendo, não existe amor na minha relação com ela. Aí ele retruca,
ame a sua esposa. Eu queria dizer com isso, você está confundindo. Amor não é um sentimento. Verdade. Amor é uma ação, é o dia a dia, é o cuidado, é como é que você está, tudo bem, o que você está precisando. E amar é difícil, porque Com você certeza. fazer isso não é fácil, mas tem que fazer de forma certeza. intencional. Né? Então é uma lição, né, que você traz. Eu acho que isso é um problema de muitos casais. Romantizaram a coisa de tal modo. É por isso que tem tantos casamentos acabando, Exato, tantas famílias se desestruturando, porque elas esperam que o relacionamento delas seja como é no Instagram ou como é nos filmes. Gente, vamos para a realidade. Com certeza. Amar é o sacrifício que você faz pelo outro no dia a dia. É a ação que você faz pelo seu companheiro no dia a dia. E eu posso dizer, eu tento amar minha esposa todos os dias. E não existe perfeição. Parem com isso. Verdade. São duas pessoas imperfeitas, mas você tem que entender que tente, faça todos os dias. Eu estava vendo coisa fantástica, e corroboro o que eu já fazia. Eu falo assim: dê um abraço na sua esposa todos os dias e dê um beijo nela de no mínimo 6 segundos. Aí eu fiquei, por que 6 segundos? Aí eu falei, eu não ficava contando, né? Mas é impressionante como uma coisa simples, mas gera toda uma áurea ali no seu relacionamento. O seu filho está te assistindo. Exato. Você abraçar sua companheira, você beijá-la, você tratá-la de forma como ela merece. Então, qual a chance do seu filho ser uma pessoa traumatizada? Não existe. Né? A família é muito consolidada. Marcos, continuando aqui na nossa pauta, vamos falar um pouco da cristandade. Em 2018, teve um crescimento, né, a partir de 2018, um crescimento muito grande da participação dos cristãos na política. Né? E é claro, isso para a cristandade é muito positivo, né, ao meu ver. Eu queria saber de você, na sua visão, essa participação dos cristãos, esse envolvimento do cristianismo que vivia meio que isolado dentro das igrejas, mas ir para dentro das câmaras de vereadores, buscar o que está acontecendo em Brasília, você vê isso de forma positiva? Tema importante. Haja vista que essa temática encoleriza muita gente por aí, principalmente uma minoria que é muito radical e violenta quando o assunto é cristianismo. Mas pegando o gancho da sua pergunta, olha só, cristãos na política sempre teve, com um número, claro, antigamente reduzido, mas tivemos bancadas cristãs, né, e que, vamos dizer assim, há 20, 15 anos atrás, era um pouco vergonhoso. Nós tivemos casos na época da corrupção do governo PT, Lula, Dilma, né? Investigação ali do Mensalão, Petrolão. Nós tivemos alguns partidos cristãos envolvidos, infelizmente, para vergonha nossa, né? Mas quando chegamos em 2018, a população já estava encolerizada, cansada de toda essa corrupção. E os cristãos, eu sou cristão, você é cristão, né? Independentemente aqui de denominação, o que nós temos em comum é Cristo, Deus, nas nossas vidas. E nós cristãos, eu sempre admirei as igrejas, os cristãos, independentemente se católicos, protestantes ou espíritas, sempre desempenharam um papel fundamental no Brasil e na sociedade, com projetos sociais, né? Quantos e quantos projetos a Igreja Católica sustentou, levantou e sustenta até hoje, bancado por quem? Pelos fiéis, pela Igreja. Idem, os evangélicos, os protestantes, quantas e quantas igrejas sustentam centros de recuperação, têm projetos sociais, quantos centros espíritas também têm projetos sociais de arrecadação, de mantimento, enfim. E em 2018, que foi justamente a eleição do Bolsonaro, ele foi eleito justamente porque os brasileiros já estavam cansados de tamanha corrupção, já vinha ali um movimento crescente e ascendente de pessoas cansadas, né, do Brasil descendo ladeira abaixo em todos os aspectos. E foi quando os cristãos começaram a perceber que seria dentro da política que nós conseguiríamos uma amplitude maior para fazer, governar para pessoas.
Porque não existe nada melhor, Vinícius, e você que está nos assistindo, do que servir as pessoas. Se você não vive para servir, você não serve para viver. E o cristianismo é a base disso, é o reflexo disso, é o servir. Nós fazemos isso com maestria. O cristão sabe como servir o próximo. E quando você vê um cristão dentro da política, seja homem, seja mulher, não quero entrar na questão do gênero, ele sabe fazer com maestria aquilo que já vinha fazendo no dia a dia. Porque a igreja, seja qual for, protestante, católica, evangélica, ela sempre fez para as pessoas de graça. E quando eu falo de graça, não é sem recurso. Quando eu falo de graça, é sem intervenção do governo, sem receber um centavo de governos, de políticos ou de seus representantes. Os cristãos, estou falando a nível de Brasil, porque eu sou brasileiro, não tenho aqui autorização nem procuração para falar de outros países, mas falando de Brasil, falando de Bahia, falando de Conquista, de Jequié, nossas cidades, nós temos um cristianismo marcante. Os cristãos fizeram e fazem até hoje muito pelas pessoas. E quando nós vemos um cristão adentrar a política, a gente vê que a cidade, o Estado, a federação tem muito a ganhar. E é plausível que isso aconteça. Houve uma crescente desde 2018, continuará crescendo, muitos cristãos vão a ingressar na política, como eu estou ingressando. Agora, tem uma coisa que eu condeno. Nesse período eleitoral, e daqui para frente, nós vamos ver, infelizmente, muitas pessoas levantando a bandeira do cristianismo sem nem sequer nunca ter comungado, nunca ter ido numa missa, num culto, numa reunião, nunca na vida ter professado Cristo, por conta do modismo, infelizmente, por conta da notoriedade que temos ganhado. Da autoridade. Da autoridade, não é verdade? Então, é o que eu digo para o telespectador, o eleitor, faça uma análise. Jesus disse assim, olha, pelos frutos os conhecereis. É olhar para Vinícius, é olhar para Lima, é olhar para quem quer que seja, que tem levantado a bandeira do cristianismo e observar os atos, a trajetória. Porque de uma hora para outra está levantando a bandeira do cristianismo por notoriedade, só para criar uma imagem de autoridade, isso eu condeno, e é condenável. Mas o que é plausível é que o cristão deve sim entrar na política. E não só na política, em todas as esferas. Porque independentemente do seu credo, da sua religião, você vai trabalhar para pessoas. Independentemente da religião, se você se forma em medicina, você tem que ser competente para atuar como médico. Se você está ingressando no poder legislativo, você tem que ter competência para legislar, né? Ter domínio e noção de causa. Se você vai entrar no poder executivo, você tem que ser competente para executar, para administrar, né? Que a administração pública tem que ser feita com maestria, né? E a palavra diz, né? A palavra de Deus diz que quem muito for dado, muito será cobrado. Exato. Né? Completando o que você está falando aí. Então, realmente... Até porque, assim, Lima, um ponto interessante, eu sempre gosto de fazer esse paralelo quando a gente está falando nesse assunto, que nós cristãos sempre fomos perseguidos. Exatamente. Em toda a trajetória da cristandade, sempre fomos perseguidos. Não é que a política deu um salvo-conduto para a gente, não é porque a política permitiu que nós adentrássemos. Nós tomamos tudo isso porque essa efervescência de Cristo em nós, Exato. e o martírio principalmente, né, trazendo a questão daqueles que deram sua vida por isso, exemplo, arrasta a questão da autoridade que eu falei mais cedo. Aquele que fala em nome de Cristo, o cristão, né, o pequeno Cristo, né, porque a definição de cristão é isso, é ser um pequeno Cristo, é o exemplo. Né? Então é muito fácil você perceber quem de fato não vive aquilo que está professando. Está usando aquilo como trampolim. É verdade. O que é muito comum. Eu gosto de trazer
Durante 3 séculos fomos massacrados, os primeiros 3 séculos, os primeiros 3 anos da cristandade. Fomos duramente perseguidos, mortos. Foi a época onde houve mais martírios em toda a história da igreja. Nós éramos feitos de berloques, né? Era um espetáculo no Coliseu, eram dados às feras, mortos por gladiadores, né? Trago aqui o exemplo de Santa Felicidade. Santa Felicidade foi morta, só deu tempo de ter sua filha, foi assassinada no Coliseu, e tantos outros, tantos os mártires desconhecidos, quantos e quantos cristãos deram suas vidas em nome de Cristo e não teve nem o seu nome notorizado, porque o vínculo dele não é com esse plano, é com o plano divino. Então, Com certeza. a gente tem que entender que a nossa religião, e religião é isso, é religar-se, a nossa religião, ela é muito poderosa, e muitos daqueles que não fazem parte, não comungam, como você disse muito bem, querem se aproveitar disso porque entendem o poder. Porque não é o poder nosso, é o poder de Deus. Verdade. É o poder de influência que vem dele. A capacidade de você persuadir, demonstrar dentro do ser humano, porque nós somos a imagem e semelhança. Então, por mais podre e mal que você seja, existe algo no seu interior que te liga com Deus. Então, eles reconhecem, né, esse poder que nós temos e quer cooptar. Mas é fácil identificá-los. E eu vou fazer um adendo, Vinícius. A igreja, e eu volto a dizer, seja ela qual for, sempre fez um trabalho com maestria, com eficácia para a sociedade, recuperando vidas, recuperando pessoas, trazendo dignidade. E muitas das vezes essa igreja se cansou de fazer com as mãos e o governo desfazer com os pés. Exemplo clássico, você repetitivo e enfadonho, legalização da maconha. Quantas e quantas igrejas católicas, evangélicas, protestantes, sejam qual for, mantêm centros de recuperações, com doações dos seus fiéis, recuperando vidas, dando alívio à Dona Maria, que tem um filho lá nas drogas, a seu João, que não aguenta mais com o filho no crack, e vem agora o governo desfazendo com os pés. Então, o que é que a igreja viu? Olha, é o momento da gente adentrar nessa esfera. Os cristãos perceberam que chegou o momento da gente deixar as quatro paredes, vamos adentrar a política, para garantir a continuidade deste trabalho, né? Porque você constrói durante anos, e eu falo aqui como cristão, né? Quantas e quantas vezes a igreja, os cristãos investem em recuperação de vidas e pessoas, e do nada basta uma gestão ruim para desfazer tudo isso, aprovando uma lei, trazendo a jurisprudência o entendimento sobre um assunto que não é de sua competência e desfazendo todo um trabalho de anos de recuperação de vidas, de investimento na sociedade, de contribuição para a sociedade, né? Então, por isso que eu acho válido, sim, o cristão entrar na política, para garantir este trabalho, para dar amplitude a esses trabalhos sociais, porque se nós observarmos assim, olha, um investimento em uma vida, recuperando-a, dando dignidade, inserindo-a no mercado de trabalho, isso vai trazer alívio em todas as áreas. Na saúde pública, que ao menos uma pessoa drogada, entregue à sociedade desta forma, vai trazer benefício à segurança pública, porque você vai estar tirando uma pessoa da margem de violência, seja ela como executora, ou seja ela passiva de violência, e outras pautas, outras pastas também vão ter as suas contribuições e seus benefícios. Então, assim, concordo com o cristão na política, precisamos de mais pessoas assim, para preservar o que os cristãos construíram até aqui e as suas contribuições para a sociedade ganhem amplitude na esfera governamental, seja legislativa, seja no executivo. Esse tema é muito impactante, principalmente para esse tipo conservadora. Preservar, conservar, né? São verbos muito importantes para nós conservadores. Nunca vislumbramos um modelo de sociedade, nunca dizemos como a sociedade tem que ser. A gente
analisa como são as coisas. Exatamente. E queremos preservar, conservar os valores, os nossos princípios, né? A nossa religião, que chegou até nós de forma tão cara, ao custo de quantas vidas, se nós somos cristãos hoje, ao custo de quantas vidas, de quantos mártires que se deram em nome de Jesus Cristo, para que hoje você se diga cristão. Eu trago aqui, teve duas batalhas marcantes, a batalha de Lepanto e a batalha de Dil. Foram batalhas onde cristãos travaram com os islâmicos, e geralmente, quando quando essas duas batalhas foram travadas, os cristãos em número infinitamente menor em número de homens do que os muçulmanos, e venceram essas batalhas, e batalhas essas que muitos morreram, mas que foram primordiais, por exemplo, para que Portugal se tornasse cristã e, por conseguinte, o Brasil. Ou seja, eu estou dando um exemplo, isso é um exemplo de quantas pessoas morreram em nome de Cristo, para que esses valores, esses princípios cheguem até nós, né? E as pessoas às vezes não dão o devido valor a essas coisas. Voltando à questão partidária, Lima, gostaria de perguntar para você sobre o porquê o PL, da sua filiação ao PL, e também se existe alguma ligação com o Bolsonaro. Bolsonaro é a maior liderança política do país. Você pode ser de esquerda ou de direita, isso é inegável. Verdade. Bolsonaro, a maior liderança política do país, é hoje do PL. Se isso impactou na sua decisão, você hoje como pré-candidato a vereador pelo PL. Importante. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara até para o telespectador, a pessoa que nos assiste. Antes de me filiar ao PL, eu li alguns estatutos, né, dos partidos. Eu acho que você é um dos poucos a fazer isso, viu? Verdade. Acho que você é um dos poucos. Lembre-se sempre disso, gente. Conhecimento é tudo. E é uma forma de você não ser enganado. Então, hoje você tem uma facilidade muito grande de ter acesso à informação, né? E os estatutos dos partidos estão aí, nos sites oficiais. Você pode baixar, ler. E eu li os estatutos, alguns deles, e o do PL me chamou a atenção. E aqui eu quero desfazer um mito que as pessoas têm, uma convenção que criou-se na mente das pessoas. Você não precisa ser bolsonarista para estar dentro do PL, né? Houve esse crescimento desse movimento bolsonarista. Eu admiro muito Bolsonaro. Eu não o vejo apenas como um conservador, mas eu vejo ele como um revolucionário. Porque se ele fosse apenas um conservador, ele teria mantido o modelo de governo dos seus antecessores. Toma lá da cá, uma mão lava a outra, divisão de ministérios entre partidos e por aí, né? Ele foi um revolucionário porque ele modificou e trouxe a sua cosmovisão de política para dentro do seu governo, né? Teve suas falhas, seus erros pontuais? Teve, mas eu admiro ele de um modo geral. Hoje, para você fazer parte do PL, você não precisa ser bolsonarista, até porque no estatuto não liga o partido à figura, né, popular de quem quer que seja, nem do próprio presidente, nem de Bolsonaro. E o que me atraiu é justamente o que o partido defende, a garantia de direitos, né, as bandeiras que o partido defende. Neste momento, eu me filiei ao PL. Neste exato momento, foi o partido que se aproximou dos meus ideais, do que eu penso, da minha cosmovisão de política, na defesa da vida desde a sua concepção, do direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né, a família, Deus, pátria, porque se existe uma coisa, eu quero aqui chamar a sua atenção, se nós não defendermos o patrício, o cidadão, nós não teremos pátria. Se nós não defendermos e lutarmos pelo brasileiro, não teremos Brasil, não é verdade? Sim, com certeza. E o PL, ele hoje é o único partido que verdadeiramente faz oposição ao PT, por mais que tenha muitos problemas, isso é fato, a gente já trouxe aqui
muito bem, mas é inegável que foi o partido que abraçou o Bolsonaro, e vejo, isso também é inegável, vejo o Bolsonaro ter uma autonomia no PL que ele não tinha no PSL. Verdade. O Bolsonaro ficava refém do Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, que agora se transformou em União Brasil, que se uniu com o DEM. Mas o PL, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, dá uma autonomia para Bolsonaro, uma confiança, os diretórios, entregou todos os diretórios. Então, assim, é um trabalho que o Bolsonaro vem fazendo, e realmente a ala conservadora e direita tomou posse do PL, né? Tomou posse. E você traz um ponto bem, a questão do bolsonarismo, que realmente tem isso como conservador, e te conversando, a gente entende que você tem todas as características de um autêntico conservador, que não é se filiar à figura de pessoas, mas a ideias, porque o conservador, em essência, você pode pegar todos os autores que debruçam sobre a disposição conservadora, todos eles são quase que um denominador comum, que é o ceticismo conservador. O conservador, ele é cético em relação às pessoas, ele é cético em relação a ideias mirabolantes. Ele sempre vai ter um pezinho atrás, ele sempre vai passar pelo fio da sua família, dos seus princípios, dos seus valores, e não de alguém que lhe impõe alguma coisa. Não é seguir a cartilha de alguém, é seguir os teus princípios. Existe, ou seja, é uma visão de mundo diametral ao que é o pensamento esquerdista, que é a ideia de grupo, pensar no coletivo, há uma ideia de sociedade planificada. Hoje existe um projeto de sociedade que a gente tem que lutar por ela, seja ao custo de vida, seja ao custo de uma revolução sangrenta. Então, infelizmente, essa é a realidade de algumas áreas da política hoje no Brasil. Amigo Lima, nosso tempo aqui já deu. Eu gostaria de conceder um tempo final aqui, para que você fique à vontade para uma mensagem final, né? Para que você se direcione ao teu público e ao meu público também, e dê uma mensagem, se apresente aí. Eu quero dizer a você que somente quem vive e sente na pele o que você vive no dia a dia pode te representar tão bem. E eu não uso essa frase como clichê ou como um mero slogan, né? Tive a oportunidade aqui de pincelar a minha trajetória até aqui, e acredito que oportunidades maiores virão para a gente falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre nossa trajetória, para até você ter a oportunidade de me conhecer melhor. E coloco a minha total disposição para continuar trabalhando por você, por nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes. Quero ter a oportunidade de um dia legislar para garantir um futuro melhor para as nossas famílias. Excelente. Da minha parte, eu gostaria de deixar alguns pontos. O primeiro é a minha felicidade. Porque assim, eu não conhecia o Marx Brito Lima de forma mais profunda, e fico muito feliz de saber que tem pessoas da tua estirpe, da tua visão de mundo, que sabem realmente as dores, a trajetória, o que é o sofrimento, né, como você presenciou muito bem, e pessoas que têm princípios caros, tão caros para a nossa sociedade, princípios que respaldam todos eles em Cristo, nessa visão de conservar nossos princípios e nossas tradições. Então, fico feliz em saber que temos mais um representante nessa estirpe, e pela minha percepção, de forma autêntica, de forma genuína, que se vive de fato o que se fala, o que é raro. Então é muito bom saber que temos pessoas assim, colocando o seu nome à disposição numa pré-candidatura, né? O Marx Brito de Lima, ele é pré-candidato a vereador, e deixando essa mensagem final, eu fico muito feliz de verdade em saber que temos pessoas adentrando a política com essa visão. Fico muito feliz. E você que não assistiu até agora, peço que você se inscreva no nosso canal, nos nossos canais. Vamos postar, pessoal, esse vídeo de forma conjunta, como acontece no Instagram. O YouTube dá essa opção de você compartilhar um vídeo em 2 canais. Vamos postar dessa forma. Peço que você dê um like nesse vídeo, que ajuda demais. Deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, você que assistiu até aqui. Vai nas nossas redes sociais. Depois a gente vai deixar na descrição desse vídeo as redes sociais da Taverna, também as redes sociais do Lima. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Entrevistamos aqui o Marx da direita,
né? Uma nova liderança aí na política da direita de conquista. Então, se Deus permitir, teremos mais episódios. E foi isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.